Estamos iniciando mais um podcast aqui da Fox Fame, a aceleradora de óticas. Hoje o nosso podcast vai ter um conteúdo fantástico, tá? Já vou falar o tema: como contratar uma agência de marketing. Olha só, bem pontual, hein? Pontual e necessário. E assim, para esse tema, nada mais justo, nada mais realista do que nós trazermos aqui uma cliente da Fox Fame, né? E também eu já quero abrir um parênteses aqui. A gente não se denomina agência de marketing, né? Nós nos denominamos aceleradora de óticas, né? Para fazer jus aí também a todo o nosso grupo, todo o ecossistema que existe dentro da nossa empresa aqui. E também nós vamos muito além do que uma agência normal entrega, né? Nós temos vários outros produtos e várias outras soluções em que calma que nós vamos falar aqui hoje, tá? Nós vamos falar hoje, então nada mais justo do que nós falarmos junto com alguém que está presente, ativa, né, hoje na nossa base de clientes, e uma pessoa que realmente prova, recebe, faz aí uso desse nosso serviço e vai falar mais sobre isso. E eu trouxe nada mais, nada menos do que a Michelle aqui, né, a diretora aí da Ótica Diniz, Grajaú, São Paulo. Inclusive uma loja linda aí, uma loja muito grande ali, bem localizada, tá? Então eu trouxe aí a Michelle que está conosco. E já vou até dar o spoiler, tá? A loja tá aí com 8 meses, eu acho que é isso. Tá? E a gente entrou bem no início da operação, né? A gente sabe que loja nova ali, a Michelle estava realmente com aquele desafio inicial, né? E desde nossa entrada a gente conseguiu auxiliar, dobrar o faturamento, inclusive bater recordes de faturamento, tá? Mas calma que existe um processo, existe algo que é um passo a passo, uma construção para nós chegarmos nisso, ok? E hoje a gente vai falar muito sobre isso, tá? Nós vamos desmistificar muitas promessas falsas de marketing, nós vamos ensinar com que vocês que estão nos assistindo consigam fazer reuniões com agências, com empresas e identificar aquela que é justa, é íntegra e sim, tem um plano, um passo a passo real de como que você vai conseguir chegar a isso que nós chegamos aqui, né? Então é isso, Michelle é apresentada aí, e já queria também abrir já dizendo não só para você se apresentar e cumprimentar quem está nos assistindo, mas também já contar um pouco da sua história. Quem é a Michelle? 8 meses, né? 8 meses, talvez eu errei, 8, quase 9, né, meses de operação, né? Conta um pouco para nós aí como que você entrou no segmento óptico, enfim. Tá, tudo bem, Gabriel, tudo bem, pessoal? Eu tenho 42 anos, eu vim do mercado financeiro, trabalhei como CLT aí 22, 20, quase 25 anos, e com 41 anos de idade, algumas coisas passaram a não mais fazer sentido, né, na minha vida pessoal e profissional, e é onde eu tive a oportunidade de ingressar aqui à rede da Diniz, através de uma indicação da minha irmã, enfim, toda uma ajuda aí coletiva. E entrei sem nenhum tipo de experiência no segmento, a minha área sempre foi financeira, administrativa, então parte técnica em ótica era zero, então eu sempre, como tive experiência aí no mundo corporativo, eu sei que os parceiros, funcionários, enfim, isso é fundamental para o sucesso de todo negócio. Então, é onde eu tive muito cuidado, né, de buscar aí as pessoas que estariam comigo nessa jornada, por conta de suprir essa minha deficiência, que era a parte técnica, a parte de conhecimento do segmento. Então, foi aonde me despertou a curiosidade em conhecer, né, os parceiros, essa parte voltada para o marketing, que é muito importante. Então, depois de mais de 22 anos aí no mundo corporativo, decidi fazer essa transição de carreira, né? Então eu tô aí na Diniz, vai fazer 1 ano, porém de loja 9 meses, que a gente inaugurou em outubro do ano passado, e a gente vem vendo aí a evolução da loja, o acolhimento dos clientes, a nossa performance aí do pessoal conhecer a gente pelas redes sociais, pela internet. Então através disso a gente consegue ver aí o quanto está sendo, o quanto de retorno está tendo, né, todo esse nosso trabalho que a gente está fazendo aí nas redes para conversar com o nosso cliente.
porque eu sou bem adepta a falar com o público, independente daquele público que só passa na frente da loja e a gente só faz venda para aquele cliente que está passando na porta. Não, a gente tem que falar com todo o público, desde o senhorzinho, a geração nova que está aí na internet, e nada mais do que esse tipo de trabalho aí para a gente conseguir falar com todo mundo. Exatamente. E eu gosto de trazer um ponto muito realista, que hoje, se a gente for ser bem realista mesmo, assim, né? Tirar todas as promessas excessivas de aumentar faturamento, isso e aquilo, o marketing, na prática, ele vai servir para quê? Eu digo, o marketing pós-pandemia, ele se tornou, eu vou dizer, obrigatório, tá? No segmento óptico, por quê? O segmento óptico depende, e principalmente dependia muito de passantes, né? Então ter um bom ponto, ter um ponto com fluxo de passantes ali era muito importante, até hoje ainda é. Porém, pós-pandemia, a gente teve aí, são dados de mercado, né? Alguns estados oscilam, mas em uma pesquisa geral nacional a gente teve 30% de queda de passantes no comércio geral. Tô falando de uma informação a nível nacional. Então, obviamente, a gente precisa compensar esses 30% de passantes que não estão mais passando pela nossa loja, e é onde o marketing ele entra ativamente alcançando essas pessoas. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é trazer comodidade para as pessoas, que hoje também com o crescimento do iFood, deliveries e etc., né, o comportamento de mercado nos mostra que para o consumidor final é muito importante que seja cômodo para ele a compra, né, o processo de compra. Então, assim, hoje, principalmente em grandes centros, né, ou até mesmo regiões menores, mas a vida das pessoas é muito corrida, né? Então, assim, as pessoas não têm mais tempo para aquilo que era um comportamento de mercado antigo, né? Que as pessoas iam para o comércio para simplesmente ficar passando ali, olhando vitrine de loja, né? Hoje já não tem mais essa cultura. Até mesmo o shopping está perdendo um pouco disso, tá? As pessoas elas saem de casa com o destino certo, porque elas precisam realizar algo, então elas vão em busca de realizar algo, né? E posteriormente elas voltam para suas casas. Então, o objetivo do marketing é nós alcançarmos essas pessoas na comodidade delas, nós mostrarmos para elas que nós temos a solução do que é a necessidade delas e, obviamente, nós trazermos essas pessoas para a loja, já com o destino certo, né? E daí tem informações de interesse, e ninguém no mercado fala sobre isso, eu acho fantástico falar, né? Que são as peculiaridades geográficas, e vamos citar aqui a Michele, Grajaú, São Paulo, ela tem uma loja com excelente estacionamento, né? E a gente sabe que logística hoje em um grande centro como o seu é um problema. Então, assim, quando o cliente lá na casa dele, ele sabe que você tem esse estacionamento, ele consegue ver essa informação de forma clara, ele consegue entender isso, ele pensa, opa, é fácil, então eu ir lá e renovar meu óculos, resolver essa minha dor de cabeça, né? Enfim, tô com a armação quebrada, vou lá ver o que consigo fazer, e toda aquela necessidade que o cliente está naquele momento. Então a gente consegue alcançar o cliente, mostrar que nós estamos ali. A partir do momento que nós mostramos que nós estamos ali, a gente mostra que a gente também entrega comodidade, facilidade para a vida deste cliente e, obviamente, esse cliente no momento de compra vai nos escolher. Então essa é a linha de raciocínio do marketing. E para encerrar isso eu vou trazer uma analogia muito clara para compilar tudo isso que eu falei e ficar muito nítido na mente de quem está nos assistindo aí. Vou citar a empresa Coca-Cola, né, que é a maior marca de refrigerante hoje do mundo, né, maior empresa, enfim, que tem mais expressividade, e a Coca-Cola tem propagandas por tudo, né, por tudo. E no final do ano é onde ela intensifica suas propagandas. Curiosamente, qual o refrigerante que mais vende no final do ano? Refrigerante da ceia ali, que está na mesa, né? Que tem carreatas, que está em todos os mercados, é a Coca-Cola. Por quê? Porque eles pagaram, plantaram para adquirir esse momento de compra do consumidor deles no final do ano. Né? Então eles se posicionaram e eles conseguem pegar essa parcela de mercado que é deles e eles conquistam e mantêm ela. Né? Então o objetivo do anúncio, do marketing, dentre eles, né, também é aparecermos para o nosso cliente, mostrar que nós existimos e no momento de compra desse cliente, porque isso vai acontecer, ele vai nos escolher, porque lá atrás nós já escolhemos ele.
nós já compramos a atenção dele, nós já plantamos o nosso produto, o brand, né, que se fala muito aí, posicionamento, tá? E até a gente tava falando sobre isso, né, Michele? Eu vou explorar melhor isso também, essa questão dessas palavras complicadas que o pessoal das agências utilizam. Então, assim, posicionamento. Sótica se posiciona. Quando a Sótica se posiciona, o cliente sabe que você existe. Quando o cliente sabe que você existe, quando chegar o momento de compra dele, né, boa parte das vezes isso já vai ser imediato. Com o avanço da tecnologia, a gente já consegue perceber padrões de comportamento ou até mesmo palavras-chave que esse usuário fala, né? Por exemplo, quem nunca falou, preciso de uma televisão maior, abriu ali e tem um anúncio de uma televisão. Isso não é aleatório. Isso chama-se, né, um perfil de comportamento e o interesse de compra demonstrado. O celular, os aparelhos dispositivos, redes sociais, eles captam essa nossa fala ou essa nossa escrita e eles entendem isso como interesse de compra, e uma agência lá do outro lado que fez um trabalho de casa muito bem feito e demonstrou que nesse interesse de compra, nessa pesquisa, nessas palavras-chave, você vai mandar esse anúncio para esse cliente porque possivelmente ele quer comprar esse produto. Então a mesma linha de raciocínio do nosso segmento, né? Quando o cliente demonstrar alguns interesses de compra ali, a gente já vai, de forma mais intensa, mostrar o nosso anúncio para ele, tá? Então, assim, eu estou fazendo um contexto geral aqui para a gente deixar bem claro o que é o marketing, tá? Bem claro. Esse é o grande trabalho do marketing. 99% é isso, ok? 99% é isso. Mas é resultado imediato, isso, aquilo, sim, a gente tem o resultado imediato ali, é claro, porque a gente tem um alcance muito grande, tá? E é muito interessante nós falarmos isso. Enquanto a vitrine de uma loja, e no melhor dos pontos, vai passar ali 1000 pessoas na frente, né? No melhor dos pontos, eu estou dizendo assim, a gente pega no cenário de semana, às vezes até dia. Em contrapartida, um anúncio, a gente consegue passar milhares de pessoas por dia, às vezes por hora. Então a entrega é muito maior. Dentro dessa entrega, como a gente fala com muitas pessoas, obviamente a gente encontra mais fácil ali a nossa parcela de mercado, que vai clicar no anúncio, que vai interagir, que vai conversar e obviamente vai converter. Então essa é a linha de raciocínio do marketing, ok? A gente alcança um número grande de pessoas, dentro desse número grande de pessoas que já demonstraram interesse de compra. Tem alguns que o interesse de compra deles é imediato, ou seja, eu preciso, reconheço que é para agora, então ele vai clicar, vai conversar com você, vai negociar com você e obviamente tendo a estratégia certa, o atendimento certo, você consegue trazer esse cliente para a sua loja, né, e uma conversão. E até dentro disso, eu gostaria de deixar algo aqui claro, inclusive dar os parabéns para a Michele, toda a equipe, toda a loja, né? Porque hoje o nosso trabalho, além do marketing, e por isso eu falei aceleradora, né? Nós não somos uma agência convencional, nós não apenas vamos lá, fizemos uma campanha e dissemos, tá aqui, vai entrar cliente aí no teu WhatsApp, atende e se vira, né? E isso é o que uma agência normal geralmente faz. O que nós fizemos nós passamos todo um contexto, um treinamento, que é uma estrutura para que a equipe que está do outro lado consiga lidar com a demanda que nós vamos entregar para eles, né? E eu sempre gosto de falar isso respeitosamente, mas assim, o cliente do outro lado, o dono da ótica, ele não tem obrigação de saber, né? Como que eu atendo um lead, marketing, ter conhecimento profundo, ele não tem essa obrigação. Nós, profissional da área, temos essa obrigação de saber, de conhecer e de educar o nosso cliente, passar o que é o passo a passo ali, né? Daquilo que a gente sabe que dentro da nossa experiência é o processo que mais converte, é o processo que é mais otimizado, é o processo que é mais assertivo. E dentro disso a gente vai conseguir as melhores conversões. Então a gente passa todo esse treinamento. Além do treinamento, a gente também tem o acompanhamento, né? Inclusive eu estava conversando com a equipe essa semana ainda, eu vi eles falando contigo também, né, Michele? A nossa equipe, inclusive a Mariana, que também já participou de uma entrevista aqui conosco, onde ela não só treina a equipe, né, mas ela faz o papel de, usa a analogia do gerente, né, que é quem está sempre ali olhando os vendedores, entendendo a necessidade, entendendo que aqui está com dificuldade, aqui pode ajustar, isso daqui acho que não está legal, vamos reformular, vamos fazer aqui assim. Então ela usa hoje um sistema próprio nosso, né, onde a gente se vincula ali dentro do WhatsApp do nosso cliente, a gente consegue acompanhar todas essas conversas, a recepção desses leads, como que está todo esse processo, e dentro disso, obviamente, a gente
enxerga aquilo que está positivo, aquilo que está negativo e precisa de pontos de ajustes, né? E a gente vai lapidando a operação, a equipe, enfim. Então, hoje o nosso trabalho, quando eu digo educação, é isso, né? E claro, é um trabalho 50-50. 50% da nossa parte é educar o cliente, prepará-lo para esse trabalho, que muitas vezes é um trabalho novo, né? A equipe ainda não trabalhou com isso, não conhece, não tem muita afinidade. Então, nós vamos capacitá-los para receber isso e acompanhar para entender como é que vai ser a implantação, a recepção desse trabalho, né? E, obviamente, tem o outro 50% que é a execução, a equipe, né? E onde eu parabenizei aí a loja de vocês, porque, assim, uma equipe muito boa, uma equipe muito engajada, né? A gente consegue perceber um clima de loja legal, um clima de loja bom, né? E a equipe realmente aí comprando a causa e fazendo o que tem que ser feito do outro lado. E a gente sabe, né, que um processo bem aplicado, o resultado, ele é o fruto. Ele é o fruto do processo bem aplicado, né? Então, assim, essa é a linha de raciocínio. E eu estou sendo bem claro, eu estou sendo bem direto, e eu também estou sendo específico em pontuar tudo aqui, porque o nosso objetivo é trazer educação para você também que está nos assistindo, né? Para que você não venha cair em promessas milagrosas, clique aqui, faça isso que eu vou aumentar tantos do seu faturamento. Eu sempre faço a seguinte analogia, né? Como que você, o dono de ótica, você vai chegar para outro empresário e você vai dizer assim, se você fizer isso, eu garanto que você aumenta tanto o teu faturamento. Não existe isso. São variáveis complexas, né, que a gente precisa entender, que a gente vai colocar demanda, mas essa demanda vai converter, essa equipe vai saber lidar com isso, e se tiver uma baixa de equipe, se tiver alguém que a gente precisa ajustar na metade do caminho, se acontecer alguma peculiaridade na região e a região por algum motivo não se interessar mais nessa oferta, tudo isso é dia a dia, tudo isso é realidade. Então, é uma construção. Um marketing ele é uma construção. Por isso que eu bato muito forte nessa tecla. Não existe promessa de resultado pronto. Não existe, faça isso e aumenta 50 mil, 60, tantos mil no teu faturamento. Isso não existe, isso não é realidade, isso é uma promessa. Ponto. Não tem como uma empresa garantir que outra vai ter o resultado X sem saber a realidade dela. Nem imerso lá eles estão. E até algo muito interessante, né, Michele, que a gente conversou sobre isso, e em todas as nossas reuniões a gente sempre fala sobre isso, que é a pesquisa da região. Né? Quando a gente faz a nossa reunião, a gente apresenta a pesquisa da sua região, o mapeamento está aqui, né? Tá aqui o que até mesmo os concorrentes fazem, né? Tá aqui as janelas de oportunidade que nós enxergamos baseado no mercado, na tua região, na tua ótica. Obviamente que a gente conversa, a gente entende peculiaridades de vocês também, onde entra o posicionamento junto com tudo isso. O fato que eu citei anteriormente, você tem um grande ponto positivo que é o estacionamento, né? Então, assim, essas peculiaridades e essas estratégias personalizadas também fazem a diferença, porque isso é o seu diferencial sendo enaltecido. E hoje existem várias óticas, né? Não só no Grajaú, mas espalhadas por todo o Brasil. O nosso cliente que está nos assistindo aqui, ele tem outras óticas concorrendo com ele também. Então, o que acontece? Ele precisa ter o diferencial dele claro, ele precisa conhecer, ele precisa conseguir passar isso para que aquele cliente que considerar isso interessante converta e venha comprar com ele, né? Então, essa é a linha de raciocínio. Inclusive, Michele, dentro dessa linha de raciocínio, né, eu fiz questão de fazer o convite para você, contextualizando os nossos ouvintes aqui. A Michele é uma pessoa esclarecida, que já tem um bom conhecimento de mercado, né? Quando ela veio conversar conosco, ela já tinha conversado com outras empresas também. E eu achei fantástico assim, todo esse nosso processo, né? Porque a gente realmente sentiu muita segurança da sua parte, quanto empresária aí, sobre ter um caminho certo, realmente, né, fazer a sua parte aí do outro lado. Mas eu gostaria de escutar principalmente da sua parte agora, assim, como que você nos encontrou, de fato, né? Beleza, como que a Michele chegou na nossa empresa e como é que foi esse processo aí de contratação, reuniões, enfim, conta um pouco para nós, né? Essa sua experiência, suas percepções. Na verdade, quando surgiu a ideia de buscar um marketing que me ajudasse nessa parte, até mesmo porque, como eu comentei, a minha falta de conhecimento no segmento
era algo que precisava ser suprido de alguma forma, né? Então, eu precisava buscar alguém aí que realmente fosse qualificado, uma empresa idônea, que falasse exatamente assim, que falasse exatamente da forma que eu gosto de trabalhar, que é sendo sempre muito honesto, indo pelo caminho correto, né? Ao contrário de algumas coisas aí de outras empresas que vendiam aquele milagre, né, de faturamento aí e que no final a gente vê que não é bem isso, né, que não é bem entregar o que a gente de fato promete. Pesquisei na internet, foi no Instagram, comecei a pesquisar algumas ferramentas, vi a questão do podcast, que foi algo que me chamou bastante atenção, que eu vi que é algo realmente profissional. Nas nossas primeiras reuniões, como você falou, vocês já tinham feito uma pesquisa prévia sobre a minha região, e eu, por ter nascido e me criado aqui nesse bairro, conversou bastante, porque realmente tudo aquilo que vocês haviam pesquisado, me dado de solução, eu vi que realmente era uma necessidade aqui da minha loja, uma necessidade do bairro. Então, eu vi que, de fato, é algo extremamente profissional e que vocês tiveram o encargo mesmo de conhecer primeiro aqui a minha região, as oportunidades da minha loja. Então, eu vi que realmente era um diferencial, que muitas outras queriam vender promessa de faturamento rápido, só que aquele faturamento que acontece nunca mais retorna. E não, o nosso propósito é você fidelizar o cliente, você apresentar que tudo aquilo que você fornece, que você diz mediante as redes, é realmente o que você entrega. Então, é algo orgânico, que um cliente vai indicando outro, que vai indicando outro, e que no final a gente tem não só um cliente, mas tem a família inteira, tem os amigos como cliente fiel aqui da loja. Então, esse foi o diferencial de vocês, que fizeram realmente eu entender que era o tipo de parceiro que eu queria para estar comigo, né? E é isso. Legal ouvir essa experiência sua. E é realmente isso, assim. Existem hoje muitas empresas de marketing, né? E aqui eu gosto sempre de deixar bem claro, assim, né? A gente não está falando mal do mercado como um todo. Ele é um mercado muito amplo, da mesma forma como a ótica, eu vou trazer bem para o nosso segmento, né? Tem óticas que muitas vezes chega o cliente na nossa loja e a gente olha assim, meu Deus, como que venderam isso para essa pessoa, né? Como que tiveram coragem de usar esse tipo de material, como que fizeram isso com essa pessoa. Por quê? Porque, infelizmente, falando de ser humano, existem os bons, existem os ruins, existem os profissionais éticos, existem aqueles que não têm ética. O mercado do marketing também é assim. Então, existe aqueles profissionais que sim, eles sabem o que estão fazendo, eles têm a linha de raciocínio, e existem aqueles que vão pelo caminho que consideram mais fácil, né, que é vender esse copia e cola. Eu tenho estratégia milagrosa, faz isso porque vai dar certo, porque eu já tendo não sei quem, e é o Brasil todo, e eu faço isso, e todo mundo fatura tanto, e vende aquela promessa, aquele milagre, né? E daí entra exatamente isso que a Michelle falou assertivamente, que é assim, beleza, né, talvez outra pessoa tenha esse resultado, mas a minha realidade é igual a dessa pessoa, porque a gente precisa entender isso. E a gente já estava conversando um pouquinho aqui antes de entrarmos na gravação sobre algumas peculiaridades da nossa região, aqui de Santa Catarina, aí de São Paulo. Eu tive na Expo Óptica em abril, né? E fiquei uma semana ali em São Paulo, no centro. E, assim, é um choque de realidade muito grande, né, do que é Santa Catarina aqui, apesar de nós termos grandes centros aqui também, mas não é comparado ao que é São Paulo. Então, assim, não tem como eu dizer que algo que dá certo aqui vai dar certo aí também, porque existem as peculiaridades geográficas. Então, a região ela precisa ser estudada, a região precisa ser conhecida por quem está do outro lado, e você precisa entender que a pessoa ali ela não está te vendendo algo pronto. Ou seja, não é uma outra empresa dizendo assim, eu decido que o que vai dar certo no seu negócio é isso. Não é assim que funciona. É uma construção. Michelle, eu acredito que com a tua região nesse cenário, essa situação aqui é interessante, porque essa situação aqui conversa com essa demanda que existe. Você concorda? Aí, obviamente, você do outro lado, conhecendo
a região, a linguagem, até aquilo que nós estávamos falando, né? Quando a gente foi fazer ali os criativos, as imagens, né, que vai rodar realmente no anúncio, você falou, não, ajusta aqui assim, vamos colocar isso que conversa melhor com o público aqui, e foi muito assertivo, tá? Esses ajustes, a gente conseguiu performances melhores nesse tipo de material, porque veio com seu conhecimento aí de realidade, né? De geografia mesmo aí, cultura. Então, é exatamente isso que diferencia. Não é eu chegar e ele entregar um material pronto. Dizer, ó, Michele, esse vídeo aqui dá certo para todo mundo, eu já rodo no Brasil todo, mas assim, cadê a personalização? Cadê esse entendimento das suas peculiaridades? Né? Então, esse é um grande ponto que eu já deixo bem frisado para você que está nos assistindo. Quando você conversar com uma empresa de marketing e sentir que eles querem te vender um pacote pronto, com uma solução pronta e não existe nada de personalização, tome muito cuidado com isso, muito cuidado, porque isso, na maioria das vezes, não vai comunicar com a sua região e principalmente não vai enaltecer os seus diferenciais, seus pontos fortes aí, né? E como o nosso segmento está se tornando muito grande, existem muitas óticas espalhadas hoje pelas cidades, a gente já começou a sentir de forma gritante a diferença de enaltecer os nossos diferenciais, né? E conseguir se comunicar com o nosso cliente final. Essa é uma grande tendência do marketing no geral, né? Que é comunidades. Ou seja, não é só alcançar pessoas, mas é conseguir mostrar que a sua linha de raciocínio é X e você vai alcançar as pessoas que concordam com a linha de raciocínio X e essas pessoas vão comprar de você, essas pessoas vão indicar de você através de um bom atendimento, de uma boa experiência, e você constrói, né, a sua carteira de clientes. E racionalmente faz parte do mercado, tá? É ter esses diferenciais claros, as coisas que nós fizemos e as que nós não fizemos, e você vai encontrar sua parcela de mercado dentro disso. Eu sempre digo, né? Segundo a Academia Americana de Oftalmologia, 40% da população mundial já utiliza óculos, né? E a gente sabe que está caminhando para 50%. Então, o que acontece? Existe muito usuário do produto. Muito usuário do produto óculos, né? Então, a gente não vai abraçar todo o mercado. Vai ter as pessoas que assim não vão desconectar com a sua loja. E tá tudo certo, a gente precisa ser racional quanto a isso. Mas tem a sua parcela de mercado. E a sua parcela de mercado tem que ser explorada. E a sua parcela de mercado organicamente também cresce. Porque até um depoimento que a Michele nos deu, né? Sobre algumas pessoas que vêm na loja, porque vêm, né? Vocês ali, passando nos anúncios para eles, são bem atendidos por vocês, têm uma boa experiência em loja e indicam outras pessoas, né? Inclusive, isso é algo que a gente fala muito, a Mariana fala muito sobre solicitação de indicação, pedir indicação, né? Porque como o nosso trabalho é relacionado à saúde, então o nosso cliente, quando ele se sente bem atendido, ele também precisa indicar para que outra pessoa também se sinta bem atendida, né? É um familiar, um amigo, um conhecido dele que também precisa desse nosso produto e receber essa experiência. Então, essa é a linha de raciocínio, né? E pelo que você falou e por toda a nossa conversa e por ter nos escolhido, né? A gente conseguiu atender e mostrar, né, realmente que o caminho é esse, são enaltecer os diferenciais de vocês. E diante de tudo que você passou ali, né? Diante de tudo que você viu, ouviu, né? Você estava com quantos meses de loja? Era recente, né? Quando a gente iniciou os trabalhos, né? Sim, nós iniciamos, acho que tinha 2 meses, 2 para 3 meses de loja, e por conta, né, do início da estrutura, o que a gente tem de maior dificuldade realmente é formar uma equipe que falasse a linguagem da loja, que trabalhasse da forma que a gente queria. A gente, assim, eu sentia muita necessidade de ter um bom parceiro aí que fizesse o trabalho que a gente não ia conseguir fazer, porque até então a loja física, o espaço, a gente consegue atender só aqueles clientes da porta. Só que a gente sabe que hoje em dia todo mundo usa tecnologia, desde os jovens, senhorzinhos, até o que você comentou sobre os clientes que comentam, que vê a gente nos anúncios. Tem senhorzinho assim que ele não sabe nem diferenciar um Facebook, um Instagram, e fala aqui para as meninas, né, que participam dos anúncios, fala, eu vi você na TV. E enfim, isso pra gente é bem gratificante, porque a gente sabe que muitas vezes aquele senhorzinho não estava nem passando na frente da loja, mas ele viu pelo anúncio e através de sentir segurança, não só na proposta que a gente entrega,
do anúncio para o cliente, dizendo, né, determinado produto ou determinado serviço, ele vê, se sente seguro em estar vendo aquele anúncio, vem até a loja e a partir do momento que ele vem até a loja, ele vê de fato que aquilo que a gente mostrou para ele diante das redes sociais é o que a gente está entregando, é o que a gente tem aqui na loja, e é muito gratificante, porque todo mundo sai realmente falando bem, e sai indicando, e sai trazendo sobrinho, neto, enfim. Então a gente vê que é um trabalho em várias mãos e que no final nosso objetivo é alcançado, que realmente ter aquele cliente fiel, que traz um outro cliente, e no final a gente tem alcançado aí praticamente a família toda daquela pessoa que sai satisfeita, e enfim, ele é alcançado dentro da própria casa, não é aquele cliente que está passando na porta da loja. Então a gente consegue explorar realmente todas as oportunidades aí que vem surgindo e tudo aquilo que a gente sabe que tem de potencial aí na região para a gente alcançar. Exatamente. E o cliente que ele vem de indicação, né, que outra pessoa já falou, enfim, ele é um cliente com um potencial de compra muito bom, porque as barreiras dele já são menores, né, porque ele já veio referenciado, e principalmente ele é o cliente que ele vai credibilizar muito aquilo que é falado pelos seus vendedores, né? Então, assim, quando o teu vendedor ele diz, olha, eu acho que esse produto faz mais sentido para você, esse filtro, trabalhar com essa lente, o cliente ele já se sente seguro. Eles, não, mas eu conheço, né, a pessoa fulano que me indicou a vir aqui e ele disse que ele se adaptou bem, então eles sabem o que falam, então assim, é uma venda que a gente consegue até um ticket médio maior, e não só falando a respeito de ticket médio, que também é importante, obviamente, mas falando a respeito de entregar para o cliente o produto que a gente sabe que vai atendê-lo, né, que vai atendê-lo da melhor forma possível. E eu tive essa experiência também, porque quando eu fui renovar agora meu estoque de óculos, eu fui na loja e assim, eu queria alguma coisa ali, fotossensível, mas um fotossensível diferente, e eu fui um grande parceiro nosso aqui, e ele disse, olha, eu tenho produto certo para você, ele me demonstrou ali lente cosmética, enfim, e todo um fotossensível diferente, puxando para um tom diferente. Eu achei isso fantástico, achei muito legal e eu adquiri esse produto também. Então, assim, o que é o objetivo, né? É a gente confiar na pessoa e a pessoa apresentar as oportunidades, e assim, para mim fez muito sentido, porque eu queria um fotossensível, mas eu não queria aquele mais do mesmo que já tinha. Queria algo diferente, e eu consegui algo diferente. Então eu fui atendido 100%, né? Até ultrapassou as minhas expectativas. E esse é o objetivo, né? Como cliente eu fiquei muito feliz, eu indico. Então essa é a linha de raciocínio, né? A gente conseguir criar essa experiência e através dessa experiência adquirir outros clientes. E dentro de tudo isso que você falou, né? E a gente conversou lá no início sobre isso, e que eu percebo que existe na sua loja, que é a questão do endomarketing, né? E vamos lá, uma palavra difícil, né? O endomarketing nada mais é do que esse marketing interno, antes de vender para o cliente, né? Antes da equipe abrir a porta da loja e começar a receber os clientes, eles estarem alinhados, eles saberem o que eles vendem, enfim, existir esse ajuste para que eles comprem a ideia. E a gente até tem esse ditado aqui, né, que é encantá-los para que eles encantem outras pessoas. Então esse é o endomarketing, né, resumindo. E até é algo que a gente fala, eu brinquei com a Michelle sobre isso, né, o marketing ele tem muitas palavras difíceis. Endomarketing, leads, começam as siglas, CPL, CAC, ROI. E assim, eu sou muito claro com todos os nossos consultores hoje que atuam ali fazendo as reuniões, né? Nós não utilizamos essas siglas, tá? Porque o cliente final, o dono da ótica, ele não tem obrigação, volto a dizer, de conhecer o marketing, as siglas, enfim. Então a gente precisa falar com uma linguagem que ele entenda claramente. Que você entenda claramente, que você saiba, não, entendi o que ele está falando. Né? Porque se eu vim falar, porque o endomarketing, nós vamos trabalhar o endomarketing, às vezes a pessoa fica assim, meu Deus, o que é endomarketing? Né? Então, a gente precisa explicar o que é o endomarketing, a gente precisa explicar o que é isso, né? É o CS, que todo mundo fala, que o CS, porque eles vão fazer CS para mim. CS é o sucesso do cliente, né? Uma sigla em inglês. Então,
a gente tem CS, eu tenho sim, né? Mas a questão é o seguinte, a gente, eu digo assim, né? Desburocratizar o marketing, torná-lo acessível, torná-lo claro, compreensível, né? Então, recomendo que quando vocês estiverem conversando com alguma empresa, com alguma agência, se começar a ficar muito complicada a linha de comunicação ali, também diz, olha, me explica melhor, não estou entendendo, peraí, simplifica para mim, tá? E eu até dou essa dica, inclusive, para alguns parceiros nossos, né? Porque quem está nos assistindo talvez não saiba da nossa localização, nossa sede fica aqui em Criciúma, Santa Catarina. E aqui é berço de grandes, e as maiores até operações de marketing nível nacional. Né? A gente tem grandes cases aqui, é muito pulsante isso na nossa região de Santa Catarina, mas principalmente aqui, né? Grandes agências, grandes nomes saíram daqui que impulsionaram grandes outros nomes a nível nacional. Né? Tem eventos aqui, enfim. Então, a gente conversa entre si aqui nesses eventos e é uma tecla que eu sempre bato com o pessoal. Digo, olha, vamos falar português, tira esses termos em inglês, tá? Vamos falar algo claro, que o cliente final entenda, né? E eu até vou compartilhar algo aqui. Tem uma situação bem engraçada que aconteceu comigo. Eu fiz uma reunião com... Eram duas sócias, né? Elas tinham uma operação grande, várias lojas, enfim. E uma dessas sócias, ela tinha vindo dos Estados Unidos, ela tinha até feito um curso de marketing lá, né? E na reunião, ela falava assim, ó, 50%, 60% inglês. E termos e isso, porque churn, return, enfim. E eu fiquei tipo assim, ó, tá, mas quando é que a gente vai começar a falar português? Né? Porque... E eu puxava ela, de dizer, não, beleza, eu entendo, né? Retorno da operação, isso, aquilo, tal, pontuei. E foi algo assim que foi espantoso para mim, porque ela não é uma conversa fluida. Né? E para mim, o processo de contratação de um serviço, ele tem que ser muito claro, ele tem que ser muito compreensível e tem que ser uma conversa fluida. Você precisa entender o que você está contratando, como que de fato eu vou chegar até aqui. Meu objetivo com o marketing é aumentar o faturamento. Ok, a gente consegue isso também. Tá? A consequência desse nosso processo, desse nosso trabalho, o objetivo é aumentar o seu faturamento. Mas o passo a passo é esse. Você entende? Fica claro, é por aqui que a gente constrói, é aumentando o seu alcance, enfim. Eu uso muito essa analogia, né, das pessoas, dos passantes. Né? Cada 10 pessoas que entram na sua loja, quantos que você vende? Qual a sua taxa de conversão de balcão? Né? Eu vendo para 5, beleza, 50% taxa de conversão. Né? Então a gente já sabe que a gente precisa trazer para a sua loja o número X de pessoa, porque baseado no seu faturamento, no seu ticket médio, o objetivo é tantas pessoas, tantos passantes em loja a mais, para que desses passantes a gente consiga chegar nesse faturamento e a gente já começa a ter uma linha clara. Daí a gente entra para as métricas, beleza, vamos entender qual a taxa de conversão dos leads, quantos que chamam, conversam de fato vêm na loja, e a gente começa a desenhar toda a operação e chegar a números que são a realidade e a sua realidade. E se nesse meio do caminho a gente identifica que, opa, peraí, tá entrando bastante lead e tá convertendo pouco, que é normal, tá? A gente precisa construir com a equipe o processo de atender, de engajar, de gerar os gatilhos nesse lead, de trazê-los para a loja, tá? Então isso também é um processo. A gente melhorar as taxas de conversão dos leads, das campanhas que entram ali direto no WhatsApp, né? Então, a gente trabalhar esse pilar até a gente chegar naqueles números que são os números aceitáveis, né? Os números de mercado em si. Daí a gente trabalhando exclusivamente com o segmento óptico, a gente conhece o que são os números de mercado, então a gente sabe dizer aquela operação que precisa de ajustes ou não, né? Então essa é a linha de raciocínio. E foi exatamente dentro dessa linha de raciocínio, né, Michele, que a gente, entrando na operação ali, conseguiu construir e dobrar o faturamento hoje da sua loja aí, né, que inclusive bateu recorde aí de faturamento, né, graças também ao nosso trabalho, também ao trabalho fantástico que vocês fazem aí, a construção, né, de um trabalho de duas mãos, e a gente conseguiu de fato chegar a esse marco. Estou muito feliz mesmo com esse nosso trabalho, né, com essa nossa parceria. E, enfim, assim, eu gosto de deixar isso muito claro, e essa é a grande preocupação hoje aqui. Eu acho que está nítido o processo, o passo a passo, entender de forma clara como que a gente construiu isso, né, Michele? Sim. Sim, de fato, tudo é construído a várias mãos, né? A gente tem
Tem os melhores, aí eu digo que eu tenho as pessoas certas para estarem comigo, por isso que a operação vem dando tão certo assim. Tenho certeza que foi a minha melhor escolha, porque depois de 41 anos de idade, mais de 22 anos aí trabalhando no mundo corporativo, como CLT, ter essa virada de chave, mudança totalmente de carreira, sem experiência alguma, e tá seguindo o caminho que a gente está conseguindo, é a certeza de que a gente tem os melhores parceiros, a equipe de marketing, eu tenho um pessoal que me ajuda na parte financeira e RH, eu tenho uma melhor equipe. Então, tudo isso você trazendo e todos falando a mesma língua, indo sentindo o mesmo caminho, eu acho que essa foi a forma mais assertiva, né? Eu acho que é o diferencial daqui da nossa loja. Eu falo assim, a gente tem os melhores na melhor loja, no melhor produto, no melhor bairro. Então, eu acho que é um conjunto. Então, se for para dizer, qual que é o segredo que está acontecendo? Não, eu tenho a melhor equipe aí trabalhando nessa questão do marketing, que são vocês. Eu tenho a minha melhor equipe, que é o que está atendendo diretamente os clientes. A gente trabalha com os melhores produtos, a gente tem o melhor atendimento. Então, acho que esse aí é a cereja do bolo que faz da gente aí totalmente ser diferenciado e tá conseguindo alcançar aí toda a população do bairro, né? O Grajaú, ele tem um potencial muito grande de compra, né? As pessoas aqui, elas investem muito no comércio local, então a gente não é só mais uma, a gente é uma empresa totalmente diferenciada e que realmente aí o trabalho que a gente está fazendo eu acho que é totalmente diferenciado. Então, acho que esse que é o nosso diferencial. Concordo plenamente. Esse é um dos diferenciais de vocês, realmente construído, né? Então, eu vou passar as minhas sugestões aqui para quem está nos assistindo, contratar uma empresa que analisar, depois até vou passar para você também, se tiver mais alguma coisa a acrescentar, Michele. Mas assim, vai fazer uma reunião com uma agência, você, dono de ótica, precisa entender, beleza, o que é de forma prática que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o faturamento. Não, o que de forma prática nós vamos fazer? Qual estratégia vai ser utilizada? Ok, entendi. Essa estratégia aqui. Tá, mas peraí, quem mais faz essa estratégia? Da minha região, os meus concorrentes. Porque não adianta nada nós oferecermos... vou fazer a minha melhor promoção, vou oferecer tal óculos, tal produto por X valor. Aí o teu concorrente está anunciando por 50% abaixo. Já, né, começa um anúncio que ele está, infelizmente, condenado ali a cair, né, ter queda, não performar. Então, conhecimento de região, conhecimento de concorrência, isso que você anuncia já não está saturado, isso que você quer anunciar já não está saturado na sua região, já não tem um excesso de anúncios e de óticas explorando isso. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a sua equipe está preparada para receber isso? Porque ela precisa ser contextualizada. É um trabalho novo. Mas eu tenho uma vendedora que uma vez trabalhou. Não, toda equipe precisa estar contextualizada, toda equipe precisa entender o que é a jornada do cliente digital, o cliente que vem do anúncio, como trazer ele até a loja, o processo, essa cadência de contato, esse manter conectado, chegou na loja, qual a linha de raciocínio. Tem todo um contexto aqui, ok? E eu sempre bato nessa tecla. O treinamento e quem está por trás do treinamento também, porque isso é muito importante. A era do vender curso agora, né? E a nossa empresa aqui, nós não somos os donos da verdade, e eu sempre digo, cada um dentro daquilo que faz bem feito, né? Existem, inclusive, outros episódios aqui no nosso canal do YouTube, onde a gente fala sobre pessoas que participam da nossa empresa aqui, a gente tem pessoas que saíram de redes, que foram recordistas de faturamento em todas as redes com mais de 1.000 unidades, tá? Rede ótica. Então, pessoas que saíram dessa rede, que hoje atuam aqui conosco, que a gente trabalha sobre propriedade intelectual dessas pessoas com esses treinamentos. Então, tudo que a gente treina, tudo que a gente aplica e fala é validado no mercado e validado por quem tem case, enfim, tem matéria confirmando, tem números reais mostrando, tá? Recordes de faturamento. Então, assim, é algo que a gente não reinventou a roda. Tá? Pelo contrário, a roda já estava ali, a gente pegou aquela que performava melhor, disse, essa é a roda que performa melhor, vamos colocar o pneu certo para ela e vamos acelerar. Então essa é a linha de raciocínio, tá? Quem que vai passar esse treinamento para vocês? Outros pontos também seria, beleza, passou o treinamento, como que vocês vão acompanhar se a minha equipe está performando ou não? Porque, volto a dizer, vida real, vamos ser racionais, tá? Quantos vendedores você já contratou e não performou? Quantos vendedores você já colocou no balcão e assim, uma tristeza? Quantos? Isso é vida real.
Isso faz parte. Reconhecer isso quanto antes. Oferecer o treinamento necessário para que, se essa pessoa tiver vontade, ela mude o cenário. Senão, a gente identifica, opa, infelizmente, acho que isso não é para você, e tira essa pessoa. Isso precisa ser identificado o mais rápido possível, precisa ser trabalhado o mais rápido possível e a gente precisa tomar a decisão o mais rápido possível. E o nosso trabalho auxilia nisso, nosso acompanhamento comercial serve para isso, para otimizar o seu investimento, porque você está investindo em uma agência, em uma empresa, você está investindo nos anúncios na plataforma para trazer clientes, e o que você mais quer é que os clientes sejam bem trabalhados, sejam respeitados, tenham um bom atendimento e, obviamente, convertam para que essa operação financeiramente também compense para você. Então, tudo isso necessita de um acompanhamento com expertise e um acompanhamento assertivo. A questão do endomarketing eu acho interessante falar também, todo mundo entender como é que é o processo, enfim, a jornada do cliente, né? A gente trabalhar tudo isso com a equipe para que todo mundo fique alinhado e, principalmente, o sucesso do cliente, que eu comentei, né, que é um grande diferencial nosso, que é esse relacionamento mais próximo que a gente tem, né, que você sabe, né, Michele, receber aquela ligação, dizer como é que tá a loja, me explica melhor como é que tá o processo X. Dentro do processo X a gente observa alguma coisa que de fora a gente consegue ver um diferencial, a gente consegue ver uma oportunidade, né, às vezes assim, ó, eu sempre digo isso, trabalhar com uma agência que atua 100% específico no segmento óptico, ela te traz um grande diferencial, que é o quê? Conhecimento de mercado. Então, assim, eu sei o que todo o mercado faz, porque eu estou imerso nesse mercado. Então, eu consigo ver algo fora da curva que você está fazendo, que às vezes para você não é fora da curva, eu consigo dizer, isso é bom, vale a pena a gente enaltecer isso. E daí a gente, né, conseguir posicionar essa estratégia em específico, então também é algo que faz total sentido, tá? Isso otimiza e consegue trazer mais performance para os seus investimentos e uma empresa que seja referenciada, né? Hoje, infelizmente, como eu citei anteriormente, o marketing ele está prostituído, existem os profissionais bons, mas existem os profissionais ruins. A gente compete hoje, eu brinco, né? Às vezes com quem tem um notebook e um sonho. Né? Tá lá na sua casa, no seu quarto, 18 anos, ganhou um notebook, vou me tornar uma agência, cria uma página e vira uma agência, né? E, obviamente, essa pessoa vai ter um ticket muito mais acessível, às vezes é uma pessoa muito esforçada, muito séria, mas ainda não tem expertise, entra para treinar, entra para aprender com o teu dinheiro, entra para aprender com a tua equipe, né? Ali, literalmente, usando a energia deles para testar. Então, assim, isso não é uma operação inteligente. Isso não é inteligente para a tua loja, isso não é inteligente para o teu posicionamento, né, online. E isso não é o melhor caminho. Eu sempre digo isso, quem conhece o caminho encurta o processo, e é essa linha de raciocínio, né, da nossa atuação hoje no segmento óptico. E esse compilado de ações, de conhecimento, de estratégias e posicionamento no mercado realmente faz com que nós, né, consigamos entregar para o nosso cliente o resultado e principalmente um resultado claro, honesto e palpável na construção daquilo que de fato é o marketing honesto, marketing real, né, que não é um marketing que vende promessa e vende milagre. Né, Michele? Sim. Um ponto importante que você falou, Gabriel, exatamente é esse conhecimento aí do seu parceiro, né, da agência de marketing. Eu não tinha experiência, conhecimento, aquilo que a gente já falou no passado, e eu acho que a gente não teria tido um retorno, não teria tido sucesso aí na parceria se não fosse a expertise mesmo de vocês, porque eu, do meu lado, sem conhecimento algum, sem entender como que funcionava o processo, lógico que a gente tem ajudas internas aqui da franquia, tem a minha irmã, que no caso já era do segmento, mas eu não tinha essa expertise e o que necessariamente a gente precisava fazer para falar com o público, o que necessariamente a gente precisava fazer para conversar, né, dentro do segmento aí com a população. A gente tinha uma loja nova, hoje a gente está indo aí para o 9º mês de operação, para a gente se tornar conhecido, o que a gente precisava fazer? Então, assim, foi exatamente o processo certinho, que era o quê? A gente acreditar no conhecimento de vocês trazerem a experiência e o que vocês entendiam que aqui seria o ideal a ser feito, e foi exatamente isso que deu certo, porque se fosse o contrário, com certeza a gente não teria tido sucesso, eu já teria desanimado com a parceria e com os gastos, enfim, mas foi exatamente assertivo.
que vocês passaram para nós o conhecimento, e não foi o contrário, de tipo, vocês não terem conhecimento, e a gente usar nossa energia, usar todo o nosso conhecimento de forma contrária. Então, eu acho que se tocou num ponto muito importante nesse sentido. Exato. É quando eu digo, a ótica precisa educar e criar o gestor de tráfego, a agência, enfim, né? Isso demanda tempo, energia e é muito desgastante. E, obviamente, vai muito investimento aí, água abaixo nesse processo, né? Investimento que poderia ser otimizado se já contratar alguém com expertise, né? Então, essa é a linha de raciocínio. Então, hoje, Michele, né, o que você falaria para aquele cliente, assim, que tá nos assistindo aqui, ou aquele cliente que já nos conheceu na rede social, tá naquele momento que você esteve também, pesquisa sobre a nossa empresa, referenciar a nossa empresa, né, já viu que, pô, legal, eles têm estrutura, tem um escritório, né, tem todo podcast, tem toda uma linha de raciocínio que a gente já viu que não é uma empresa qualquer. Mas será que eu confio ou não? O que você falaria hoje para esse dono de ótica? Bom, diante da minha experiência, se você quer permanecer, crescer de forma orgânica e realmente, de fato, continuar no mercado, né, perpetuar aí por longos e longos anos, realmente procurar saber a empresa que você está contratando, se vai de encontro com seus princípios, se vai de encontro com os princípios, né, da onde você trabalha, e você tratar mesmo como se fosse um processo a longo prazo, que não acontece milagre, não existe milagre das empresas prometerem algo e da noite para o dia você duplicar, triplicar o faturamento, não, mas é algo que vai permanecer. Então, pesquisar sobre, ver, ter essa conversa mesmo de você falar o seu ponto de vista, de você identificar o que você precisa para aquele momento, e eles, com a expertise deles também, dizer, né, eu acho que fugiu o raciocínio. Um trabalho de duas mãos, né? Exatamente. Então, um trabalho de duas mãos aí, então, cada um complementando. Aquilo que a loja, o diretor, enfim, tiver de uma deficiência, vocês complementarem com o trabalho de vocês, porque aí eu tenho certeza que os dois juntos vai chegar aí num resultado positivo e vai ser aí um crescimento orgânico a longo prazo. É isso mesmo. Então, hoje, esse conteúdo aqui fantástico, esse conteúdo educativo fica como realmente aí, né, um norte para você que está contratando, às vezes até está com uma operação e pensa assim, será que tá legal? Não tá? Compare com o quê? Usa esse episódio, usa esse depoimento, usa esse case para comparar, identificar quais são os pontos aí da sua operação e, obviamente, se fez sentido, em algum momento você estiver realmente interessado em entender de fato melhor sobre o nosso trabalho, você também pode acessar nossas redes sociais, se cadastrar, você vai ser atendido pela nossa equipe, vai receber uma consultoria. Essa pesquisa, né, que a Michele recebeu e esse nosso conhecimento, a gente também vai conseguir aplicar e mostrar para você e mostrar como que, de fato, a gente aumenta o faturamento, a gente traz resultado para os nossos clientes, mas construindo isso. Construindo de uma forma sincera, construindo de uma forma honesta e de uma forma que realmente é plausível, que a gente consegue enxergar que desde o início faz sentido, a gente vai otimizar, a gente vai aproveitar a equipe, a gente vai capacitar todo mundo e aí sim nós vamos acelerar rumo ao caminho do sucesso. Esse é o nosso objetivo, esse é o objetivo do nosso podcast, do nosso canal, da nossa empresa, o nosso propósito. Muito obrigado por vocês terem nos assistido até aqui. Continue acompanhando nosso canal, nossas redes sociais, que a gente sempre está postando alguma novidade, algum parceiro, alguma coisa que é relevante e educativa para o segmento óptico.